Olá, minha gente, muito boa noite. Pois é, então, existem algumas coisas aí que estão acontecendo que requerem, assim, que a gente pare um pouco e analise um passado meio recente, da década de 60 para cá, coisas parecidas. A priori, você vai encontrar ali aquilo que muita gente já sabe, já conhecia como contra-informação. A contra-informação, ela faz parte de todo o processo de tomada de poder por um ou outro, digamos, elemento ideológico. O que aconteceu na década de 60, especialmente 70, quando ainda nós tínhamos ali um poder, digamos, havia uma disputa de poder entre aquilo que se chamava a esquerda naquele momento, que era especialmente o comunismo via União Soviética. Uma das formas que eles tinham para tomar conta de tudo era justamente tentar mostrar que embora o nosso governante estivesse fazendo a coisa certa, o quanto ele estaria errando ao fazer aquilo que ele se propunha a fazer. Essa é uma das formas, porque se trata da contra-informação. Lógico que existem inúmeras outras. A contra-informação, ela, na verdade, ela funciona até mesmo no nosso dia a dia, quando a gente, digamos, eu quero desestabilizar uma amizade, então eu faço com que um inimigo de uma determinada pessoa fale bem de uma outra determinada pessoa, que é amigo daquela uma, e aí esse inimigo, ao falar bem, e o outro amigo lá ouvindo o inimigo falando bem, ele vai dizer, bom, se ele é meu amigo e amigo do meu inimigo, consequentemente meu amigo não é. Então, quer dizer, esse serviço, na verdade, ele funciona muito bem e em todas as instâncias. É claro que a gente não pode querer imaginar que dessa forma é que funciona no governo. Não, não é bem dessa forma que funciona no governo. No governo existem uma série de outras coisas que tem que ser muito mais, digamos, meticuloso, tem que ser muito mais delicado o trabalho, porque você vai estar jogando uma grande jogada e com pessoas, digamos que tem um altíssimo nível de conhecimento. Você não vai simplesmente jogar com amadores, pode ter certeza que não. Amadores não entram no grande jogo. Então, o que nós estamos vendo hoje é mais ou menos isso. Veja bem, existem alguns militares, hoje, especialmente o Vilas Boas, o Mourão e o Santos Cruz. São três militares de alta patente e três militares de altíssimo nível que estão às voltas com uma espécie de fora militares. Né? Eles estão sofrendo uma espécie de uma retaliação, digamos, de uma determinada camada do povo que ainda não entendeu o que está acontecendo e está achando que fora militares é a melhor saída. Eles não entendem, na verdade, esses que estão pedindo fora militares, ainda não entenderam nada do que está acontecendo. Alguns entendem, são ali, por exemplo, membros de algum movimento de esquerda, como o Partido da Causa Operária, PT, ou PSOL, ou seja lá que for, e daí estão fazendo o jogo da esquerda, incentivando esse fora militares. Agora, aquele povo mesmo, o povo mesmo, aqueles que, digamos, que estão ali digitando, que na verdade a grande maioria não sabe nem o que está acontecendo. Por exemplo, eles não sabem por que as nossas universidades, algumas das nossas universidades, sofreram um rebaixamento em 30% daquilo que eles recebiam por mês. Bom, não sabem porque não querem, porque não sabem ler.
e não sabem ler o quê? O desenho. Porque o desenho, ele é muito elementar. Veja bem, o que está acontecendo nas universidades? Está acontecendo que teu filho não vai para a aula para ter aulas. Teu filho vai para a aula para tirar a roupa, ficar pelado, andar pelado dentro da universidade, trepar com quem ele quiser, ou ser trepado por quem queira trepar com ele, fumar maconha, enfim, esse é o elemento de dentro das universidades. Afora isso, é o treinamento ideológico massivo, que não é um treinamento ideológico intelectual. Não vão ensinar para ele o que é Marx, o que é Lenin, o que seja isso, o que seja aquilo, não. Eles estão ensinando para ele o que é ser, por exemplo, um zumbi numa sociedade que para eles, sob aquele ponto de vista que querem passar, para eles precisa ser mudada. E só será mudada se ele apresentar determinado comportamento. Eu vi uma foto bastante clara disso, onde aparece um monte de gente vestida de uma roupa meio branca, meio pálida, meio assim, uma coisa meio estranha, e desenhos de fascismo, tipo assim, um fora fascismo, fora fascista, contra o Bolsonaro, aliás, o emblema do nazismo. Então, quer dizer, na verdade, o que eles querem? Eles querem associar a imagem do atual governo à imagem de Hitler, para que eles possam realmente destronar esse governo. Muito bem. Por um lado, nós conseguimos entender isso, e isso fica muito claro nessa situação. Mas é claro que tem muito mais coisas ocultas por aí. Tá? E o objetivo deles, como eles estão percebendo hoje, que o governo Bolsonaro não é um governo de um homem só, mas sim um governo militar, ou seja, não é bem militar, ele é um governo composto por membros do alto escalão militar que cansaram dessa brincadeira dos civis roubando a população à luz do dia, destruindo tudo à luz do dia. Então, como esses membros do alto escalão cansaram disso e estão querendo uma mudança, então eles criaram um mecanismo que funciona dentro de uma linha estratégica, e se essa linha estratégica for seguida de acordo com o que ela prevê, o que vai acontecer? Eles vão desmantelar toda essa estrutura que hoje funciona no governo brasileiro. Toda, inclusive STF, tudo. Agora, é claro, como que vai ser desmantelado? É tudo com tempo. Nada será feito, digamos, pela força das armas. Por quê? Porque eles querem seguir a cartilha da Constituição Federal à risca. Eles não querem admitir de forma alguma um passo que seja fora da Constituição Federal. Eles querem que tudo seja feito de acordo com o que a Constituição Federal reza. Muito bem. Até aí, parabéns, maravilha. Só que veja bem, é muito delicado para mim e para você, enquanto povo, porque nós não conseguimos ver os resultados disso tudo à nossa frente. Ninguém nos mostra qual é o resultado positivo. Por exemplo, você viu que o governo federal, ele simplesmente tirou 30% de verbas de algumas universidades. Bem, a priori, eu entendi muito claro assim. Não é que ele tirou 30% das verbas. Ele disse à universidade, de uma forma muito clara, que se a universidade quiser manter aquele 100% que ela recebia, basta que ela, primeiro, ande nos caminhos por onde tem que andar, dentro de uma, digamos, das regras normativas do MEC, Ministério da Educação e Cultura. E pronto. Se mantiver dentro daquelas normas, se submeter a prestação de contas e prestações de contas à altura do dinheiro que tem pego, porque veja bem, eles estão pegando dinheiro há muitos e muitos e muitos anos e tem verbas
que já não estão sendo prestados contas há muitos anos. Por quê? Porque Fernando Henrique relaxou. Depois disso veio o Lula, que bastava você dar R$ 1 para ele e ele fazia vista grossa para qualquer coisa. Depois veio a Dilma, que também é uma safada sem vergonha e que fez o jogo o mesmo jogo de poder que vinha sendo feito pelo Fernando Henrique e pelo seu sucessor Lula da Silva. E depois veio o Temer, que na verdade nunca veio nada de diferente, até porque Temer foi escolhido pelo Lula para ser o vice da Dilma. Aliás, PMDB na época, que não era MDB ainda, era PMDB. PMDB sempre foi canalha, safado e sem vergonha. PMDB, mesmo nunca estando efetivamente no poder, como nunca não, ele esteve lá com o Sarney, mas depois daquilo ele nunca mais assumiu o cargo de presidência da República. Agora, mesmo assim, ele sempre abiscoitava os melhores ministérios, os caixas maiores do governo federal para o MDB administrar. Ou seja, ele sempre estava mandando no poder, porque quem manda no dinheiro, manda no poder. Então o MDB, mesmo não estando assim como um presidente da República, ele sempre foi a eminência parda de todos os poderes. Desde lá atrás, bem lá atrás, quando veio Collor, quando veio o FHC, Dilma, Lula, etc. E aí o próprio Temer, que assume depois, mas ele vai fazer mais do mesmo, o mesmo jogo de todos os outros. O que está sendo jogado aí é uma grande, são grandes lances para uma tomada de poder de forma que seja o menos traumática à população possível. Agora, para tomar o poder sem traumas, a população tem que entender melhor o que é que verdadeiramente está acontecendo. A população não sabe que é melhor para ela que a polícia volte a funcionar e voltar a funcionar a ponto de vagabundo tremer quando a polícia chega. E para que isso aconteça, é necessário que 1, 2, 3 ou 10 acabem tombando pelo caminho. Não policiais, porque policiais vêm tombando faz tempo. Mas que vagabundo tombe para que eles comecem a entender, opa, a polícia realmente age. Porque até agora, o que está acontecendo? A polícia chega, não pode fazer nada, porque sempre tem a turma do deixa disso. A turma que diz, não bate, não machuque, não precisa algemar, não precisa levar preso. Como que não precisa? O cabra fez, o cara descumpriu ordens e normas sociais, ele tem que ser contido e detido, a fim de preservar a autonomia e a autoridade do sistema vigente. Então, esse é um dos pontos, para que se coloque a sociedade novamente no eixo, para que eles entendam que a sociedade não está mais nas mãos do crime organizado, nas mãos dessa turma que só quer destruir tudo e mais um pouco, dessa turma que quer, além de destruir, ainda levar o pouco de riqueza que nos resta para outros países que são igualmente criminosos, como Cuba, como Venezuela, como Coreia, enfim, outros países que são igualmente criminosos, como são esses membros do atual governo, não do atual governo, mas membros que estão no nosso governo, ali no STF, no nosso Senado, na Câmara, enfim, em vários órgãos do nosso governo estão instalados inúmeras pessoas que não mereceriam estar onde estão. Então, essas pessoas têm que ser destituídas. Para que sejam destituídas sem que haja muito transtorno ao povo, nós temos que retomar o nosso poder. A retomada do poder implica em fazer com que as pessoas entendam quem é que de fato manda. Então vejam bem, o que acontece? Numa sociedade verdadeiramente democrática, existe alternância de poder. Ora, você manda, ora, eu mando. Na hora que você manda, eu me retiro e fico quieto. Na hora que eu mando, você se retira e fica quieta.
O único problema é que hoje o que está acontecendo é que, enquanto eles mandaram, a turma que era oposição ficou quieta. Hoje que eles não mandam mais, o que é oposição está fazendo um barulhão e não está permitindo que as mudanças que são necessárias para que este novo governo cumpra o que prometeu, eles estão impedindo a continuidade da mesma. Quer dizer, impedindo em todos os sentidos, inclusive via mídia, de todas as formas que eles podem. Por quê? Porque eles estão fazendo o jogo que é justamente de implodir o governo, a estrutura que está se formando como um governo por dentro. Eles querem implodir o mando entre os militares e o Bolsonaro, porque eles já viram que os militares são realmente a força que está dominando atualmente. Os militares, que eu digo, não os militares da ativa, mas alguns militares da reserva que estão alinhados com Heleno, Vilas Boas, Santos Cruz, Mourão, o general Torres lá, o general Ajax, o general Azevedo, enfim, vários militares que fazem parte de um grupo, e esse agrupamento resolveu tomar frente das coisas. Aí todo mundo pode dizer, mas isso está errado. Não, não está errado. Quem ganhou a eleição foi Bolsonaro. Muito bem, se ele ganhou a eleição, ele pode botar quem ele queira nos postos que ele queira. Assim como Lula colocou até bandido e não tinha quem reclamasse. Assim como Dilma colocou sua sapatão amiguinha lá para fazer o que fez, comprar um Passadina por um preço que não tinha nem como pagar. E para depois ser vendida como lixo. Então, quer dizer, o problema está no seguinte, enquanto o poder dominante, que seria a mídia, que seria nós, o povo, que enquanto nós não entendermos que isso tem que mudar e que isso tem que ser respeitado, se o Bolsonaro ganhou, ele tem que subir lá e apresentar o trabalho que ele vai apresentar, doa a quem doer, então vamos fazer isso acontecer. Enquanto isso não acontecer, nós não teremos uma sociedade democrática de fato e de direito. E vocês querem ver uma sociedade democrática? Observem de 85 para cá, que os militares entregaram o poder e simplesmente deixaram que Fernando Henrique governasse, que Collor governasse, que Dilma governasse. Em poucos momentos, quando Dilma, por exemplo, quis colocar os militares contra o povo para que não saísse o seu impeachment, os militares apenas disseram, pela boca do general Vilas Boas, disseram a ela: isso nós não costumamos fazer, e pelo contrário, nós prendemos as pessoas que queiram jogar contra o povo. Aí ela se calou. Então vocês vejam que isso é o jogo democrático verdadeiro, o que os militares apresentaram à nação brasileira durante o período de 85 para cá. Porque eles não estavam quietos. Muita gente diz, os militares estavam calados na caserna. Não, eles não estavam calados na caserna. Observe as grandes catástrofes que aconteceram. Quem é que estava à frente? Senão os próprios militares, corpo de bombeiros, polícia. Quer dizer, todo o corpo que faz parte de uma segurança à nação. Ou vocês acham que a polícia militar não tem nada a ver com agrupamentos militares? Ou vocês acham que o corpo de bombeiros não tem nada a ver com as casernas? Ou vocês acham que essas estradas de rodagem, que vez ou outra são corrigidas e completadas e terminadas e recapeadas pelos próprios militares, elas são assim, digamos, brotou. Não, não brotou. Tinha membros colocando ali. Ou vocês acham que os povos bem distantes do Brasil, das fronteiras, ou as próprias fronteiras, elas são cuidadas por quem? Por algum anjo de luz que está ali? Não, são pelos militares que estão lá.
São as nossas Forças Armadas que, durante esse tempo todo, apesar da ideologia, estão trabalhando, da ideologia que estava dominando o governo, estão trabalhando conforme tinham que trabalhar, atendendo a população segundo as suas prerrogativas, segundo aquilo que é prerrogativa dos militares de apresentar à nação como trabalho, como resultado de sua existência. Quer dizer, eles não estavam brincando, eles não estavam escondidos. Até alguém falou esses dias acerca do Olavo. Não, porque o Olavo não apareceu agora. Ora, o Olavo realmente não apareceu agora. Na década de 70 e 80, ele estava na esquerda, lutando contra o governo. E agora ele aparece de novo lutando contra o governo. Ele se diz conservador, tudo bem, está lutando contra o governo, então já não entendo, mas tudo bem, deixa ele. Agora, durante todo esse período, 70, 80, 90, 2000 e tal, os militares sempre estiveram aí. Foram eles que garantiram a nossa soberania durante todo esse tempo, às custas de ter que lutar mesmo sem armas. Por quê? Porque enquanto eles estão preservando a nossa soberania, o Lula estava entregando tudo conforme ele achava que podia entregar. A Dilma, a mesma coisa. A Dilma chegou a canetear e assinar um documento onde dizia que ações como a que aconteceu em Mariana e como a que depois vai acontecer em Brumadinho eram intempéries naturais. Portanto, o povo que fosse prejudicado por aquilo não teria sequer direito à indenização. Ou seja, aquilo tudo é um atentado à própria população, que a população não viu, que esses intelectuais de merda também não perceberam. Quer dizer, perceberam, mas resolveram ficar quieto para não arrumar mais encrenca, ou falaram, mas não falaram com o mesmo tom que hoje estão querendo falar. Quer dizer, eles querem aparecer sempre bem na fita. Tudo bem, não tem problema nenhum, fique à vontade, quer ser guru, o Olavo, que seja guru. Ele já é guru de um monte de gente que são amigos, são alunos dele, parabéns. Respeito o trabalho dele enquanto intelectual, sem problema nenhum. O que eu não estou respeitando é essa necessidade que ele tem de ter que desautorizar um agrupamento, uma força armada que vem desde sempre trabalhando, ainda que desagrade a ele, ainda que não seja de acordo com aquilo que ele imagina que eles teriam que fazer, mas eles estão desempenhando o papel deles durante todos esses anos, enquanto inclusive ele estava frequentando tarica, enquanto inclusive ele estava fumando maconha pelos cantos. Quer dizer, ele não tem que estar discutindo se o cabra fez ou deixou de fazer a lição de casa, porque apesar de eles, até de certa forma, pelo ponto de vista dele, eles não terem feito a lição de casa, mas ele também não o fez. Ele não o fez, porque enquanto isso, ele estava caindo de porra em tudo quanto é lugar, sabe? Aprontando todas as artimanhas, as belezuras que ele resolveu aprontar. Aliás, não precisa ser muito esperto para saber disso, basta ver a história de vida dele. Pronto, acabou. Aliás, não é só a história de vida dele, é a história de vida dos repórteres, dos jornais, enfim, de todos os meios por onde ele circulava, o meio artístico, o meio intelectual da época. Agora ele quer entrar e dar lição, aula para generais que frequentaram a AMAN. Ora, tenha dignidade, sabe? Vai dar aula para quem está querendo ser seu aluno. Quem não quer ser seu aluno, fica de lado, meu querido, deixa lá. Deixa que jogue, cada um faz o seu jogo. Se você, de repente, quiser que amanhã ou depois, com certeza, digamos que o Felipe Moura Brasil ganhe a presidência, você vai ter tranquilidade para ser somente você o guru dele. Ele não vai querer generais em volta dele. Não se preocupe.
Ele e inúmeros outros, Nando Moura, inúmeros outros, não tem problema. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Agora, é claro que esse tipo de atitude não está sendo bom para o Brasil neste momento, porque você não tem a solução. Se você tivesse a solução, este Brasil já teria mudado há muito tempo. Você não teve, né? Porque você era amigo, inclusive, da esquerda. Você estava ali cu e calça com a esquerda. Então não adianta agora querer mudar as ideias de uma entidade secular, né? Secular no sentido de ter mais de século de existência e que funciona apesar de você. Ora, por favor, vamos tomar vergonha na cara. Quer dar aula aos teus alunos? Tenho certeza que tem muitos dos teus alunos que ouvem e meia hora depois também já não querem mais saber do que você falou. Então é por aí. E a grande parte do restante do povo tem que aprender a isso mesmo. Nós temos que nos voltar para apoiar essa mudança que está em vias de acontecer. Não vamos permitir que eles implodam o governo. O governo não tem necessidade de mais inimigos. Bem, minha gente, por enquanto é isso. Este foi mais um programa 8 ou 80 do Ministério Testemunha de Jesus Cristo da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Um grande abraço, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus a cada um de vocês. Bye! Beijos. Fui.